No capítulo 9, a gente vê também Mateus mostrando várias curas, milagres de Jesus. Só que, ao invés de, como no capítulo 8, olharmos todos eles, eu queria parar em um deles, a cura do paralítico, e a gente dar uma analisada nele com mais calma, ok? Só que, em vez de pegar ali Mateus 9, de 1 a 8, que é o texto que narra a cura desse paralítico, eu vou pegar o texto de Lucas, é o texto paralelo, porque ele tem alguns detalhes que eu queria usar nessa nossa análise, tá joia? Então o texto diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Bom, vamos dar uma olhadinha então no que está acontecendo. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles vão trabalhar esse contexto de uma forma muito rica. E a forma como a narrativa é feita é coisa de livro mesmo, é uma peça literária, porque eles montam a trama, eles aumentam a tensão, eles dão uma solução no final, e é muito interessante ver isso. Esse contexto, a gente vê, Jesus ainda está no início do seu ministério, chamando os discípulos ainda, então logo depois disso ele vai chamar Mateus, Levi, para ser um dos discípulos dele, e é esse Mateus que escreve, né, o Evangelho, e ele também está realizando várias curas, então esse é o contexto geral, muitas curas acontecendo, e ele selecionando os seus discípulos. E se a gente juntar tanto Mateus quanto Marcos, ali a gente vai ver que ele estava em Cafarnaum, na sua cidade, diz assim, na sua cidade, em casa, Jesus estava em casa. Parece que ele tinha ali um lugar em Cafarnaum, onde ele tinha como se fosse o lugar de parada dele, e ele estava nessa casa. E com ele estavam também muitas pessoas, tinha uma multidão lá, na verdade. Gente que vinha da Galiléia, da Judéia, Jerusalém, ou seja, pinta-se um quadro de que os judeus estavam todos ali, inclusive os religiosos, fariseus, mestres da lei, escribas, e a gente pode achar estranho, mas puxa vida, eles não eram gente que se opunha a Jesus, ou seja, a gente tem que lembrar que está no início ainda do ministério, e os fariseus estão ali o tempo todo. E é diferente de hoje. Naquela época, a questão do público e do privado se misturava um pouco. Então, as casas não eram prédios, apartamentos cheios de travas. Não, quando a pessoa às vezes estava ensinando, ela estava ensinando um lugar, às vezes dentro de casa, mas portas, às vezes nem porta tinha. A questão era um pouco aberta, as pessoas chegavam e a vida era muito mais comunitária. Eu me lembro de ter visto um pouco disso uma vez que eu fui visitar uma aldeia indígena, lá no Amazonas. A gente estava conversando, dentro, eu com outros líderes missionários nossos, dentro da casa do missionário, e os indígenas foram chegando, eles chegavam nas ripas ali de bambu e começavam a escutar o que a gente estava conversando e logo começava a entrar dentro da casa sem ser convidado, sem nada. A cultura deles é assim, o missionário falou assim, não, isso é normal, a gente não tem privacidade aqui não. A cultura naquela época também tinha um pouco disso, era muito comunitária. E ali os fariseus, os escribas estavam escutando Jesus, mesmo sem concordar muito com ele. E Lucas, aqui no caso, vai falar de uma forma explícita, lá no verso 17, no final, que o poder do Senhor para curar estava com ele. O que o evangelista está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, alguma coisa vai acontecer. Ele já vinha curando antes e ele está preparando o leitor para aquilo que vai acontecer. Olha, Jesus vai fazer alguma coisa, fique ligado. E é o que acontece, começa a ação. Primeiro problema, as pessoas chegam e tem um dos evangelistas, se não me engano, Marcos vai falar que eram 4 amigos levando o paralítico numa maca e eles não têm como entrar com ele porque a multidão era muito grande, era coisa assim, final de campeonato, jogo, todo mundo tentando entrar dentro do Mineirão e ninguém chega perto e tem que esperar a vez. Só que eles estão com uma pessoa paralítica, como é que chega? Não vamos esperar a vez não. E eles dão a volta, conseguem subir de alguma forma, quando fala no eirado, como se fosse um telhado,
um terraço, e eles tiram as placas. Muitas vezes os telhados eram placas que iam se encaixando e colocavam ali barro para fixar, e eles conseguem tirar essas placas para descer com o paralítico onde Jesus estava. Então, uma atitude de ousadia e também de fé. Uma fé que é reconhecida pelo próprio Senhor Jesus, porque o texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus vai começar a agir. Como um bom narrador, a gente vê que a tensão já está alta. Fez um buraco na casa, no teto da casa e desceu. A coisa já está complicada, não é não? A tensão já se elevou. Mas Jesus vai elevar essa tensão mais ainda. Então, para quem achava que esse era o ponto máximo da trama, Jesus vai fazer a temperatura do ambiente aumentar mais ainda. Porque Jesus vira para ele assim, olha, coragem, seus pecados estão perdoados. E aí a gente poderia até pensar, né, tentar dar uma amenizada. Não, ele está falando do pecado de ter furado o teto da casa dele. Tipo assim, ó, porque se Jesus é humano, simplesmente, né, claro, ele era humano e divino, mas se ele era só humano, ele poderia sim perdoar pecado, mas pecado é ofensa contra ele. Olha, vocês furaram o teto da minha casa, mas vocês estão perdoados. Tudo bem, ninguém ia estranhar. Mas ele não diz, vocês estão perdoados do pecado que vocês cometeram de furar meu teto. Vocês estão perdoados dos pecados. E isso fica muito claro. Na hora, os fariseus e os escribas começam, que história é essa? Que história é essa? Eles começam a sussurrar entre eles, assim, a razoar entre eles. Que história é essa de perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E eles ficam indignados. E aí Jesus, conhecendo o que eles estão pensando, conhecendo que eles estão ali, só às vezes com os olhares, né? Às vezes o olhar comunica tudo, né? Só de olhar um para o outro, assim, pô, esse cara é um charlatão, esse cara é um blasfemador. E aí Jesus faz uma pergunta, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Porque era isso que eles estavam esperando. Todo mundo estava esperando. Quando colocou o paralítico, ele já havia curado muita gente já. Quando coloca o paralítico na frente dele, todo mundo está esperando que Jesus vá dizer, levanta e anda. Só que ele não diz isso. Ele diz, seus pecados estão perdoados. E ele diz assim, o que é mais fácil? Qualquer pessoa pode dizer assim, seus pecados estão perdoados. E tum, encostar o dedinho, pronto. O que vai acontecer? Nada. Porque essa é uma ação espiritual. Então, é a frase mais fácil que qualquer pessoa poderia dizer. Porque ninguém espera que vai acontecer nada visualmente. E aí a pessoa pode continuar dizendo, ó, tá vendo? Perdoei os pecados dela. Quem é que vai garantir que não? E aí Jesus diz, o que é mais fácil? Dizer isso ou dizer alguma coisa que vai ter que acontecer visualmente? Que é, levanta, toma o teu leito e anda. Então, se eu disser isso, tem que acontecer alguma coisa. O que é mais fácil? Qualquer um aqui pode dizer seus pecados são perdoados. Mas, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, filho, levanta, pega o seu leito e vai embora. E ele se coloca de pé e as pessoas começam a glorificar. E aí essa coisa fica fantástica, porque mostra para eles, olha, sim, eu estou mostrando para vocês com algo visível que eu tenho autoridade também sobre as coisas invisíveis. E isso é muito mais do que só um relato de cura. É um confronto de autoridade. Então, o que está acontecendo aqui é Jesus está mostrando a autoridade dele. Ele não tem autoridade só humana, a autoridade dele sim é uma autoridade divina. Ele tem poder para perdoar pecados, sim. E ele não está deixando dúvida nenhuma em relação a isso. E quando ele faz isso, ele está mostrando, olha, eu não sou um curandeiro, eu não sou um operador de milagres, eu sou o Senhor. E isso aí fecha a questão e deixa os fariseus, os escribas e os mestres da lei mudos. E aí a gente tem que olhar um pouquinho das perspectivas. Tem várias formas da gente recolher ensinamentos aí de um episódio como esse. E a gente pode ter esse trio aqui, ó, prova, busca e decisão. Em que sentido? Jesus ele tem a sua autoridade provada e aprovada. Ela não é só provada, mas ela é aprovada. Jesus tem autoridade. Mas também a questão da busca. O paralítico e seus amigos, eles vão buscar essa cura e vão receber muito mais do que cura. E é isso que acontece quando nós buscamos Jesus. Nós recebemos muito mais. Jesus é interessante, porque Jesus diz assim, vendo-lhes a fé, está no plural. Ou seja, ele está mostrando que a fé não era só do paralítico, os amigos também participaram disso. Mas é uma decisão também. E qual que é a decisão? A decisão é dos fariseus e dos escribas. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou me entregar diante de tamanha autoridade ou eu vou resistir ao ponto de querer matar esse homem? Então essa é a decisão que esse episódio deixa para todos nós também. O que nós vamos fazer diante da ação de Jesus Cristo?